Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Então nós vamos dar continuidade, ao nosso estudo do primeiro livro de Samuel. Vamos entrar no segundo livro de Samuel e talvez nós vamos também falar alguma coisa de 1 Crônicas. Aí de repente vocês estão perguntando assim, falam, André, mas calma aí, você não se atrapalhou? Porque depois de 2 Samuel vem 1 Reis, 2 Reis e depois 1 Crônicas, né? Você vai pular esses dois livros? Não, eu não esqueci deles. Nós vamos estudá-los depois. Por quê, amados? Veja bem que coisa interessante. Só dar aqui uma adiantada no assunto, que a gente vai chegar lá, de qualquer forma, mas só para adiantar, o livro de 1 Crônicas, ele é um registro, eu até falei na aula passada, ele é um registro do período de 40 anos do reinado de Davi. Olha que coisa interessante. Embora ele foi escrito lá depois do cativeiro babilônico, ou seja, o livro de 1 e 2 Samuel está num período de 1050 até 1010, Então são 40 anos. Os dois livros abrangem um período histórico de 40 anos, tá certo? Aí o livro de 1 Samuel, tá? Deixa eu corrigir. O livro de 1 Samuel, ele vai abranger um período da história de 40 anos, de 1050 até 1010, são 40 anos. O livro de 2 Samuel, ele vai abranger o período histórico, 2 Samuel e 1 Crônicas, vai ser um registro histórico do período de 1010 a 970. Foi o período que durou o reinado de Davi. Davi também reinou 40 anos, tá? Sobre todo o Israel, 7 anos lá sobre Judá, se não me falha a memória, se não estou invertendo aqui as informações, e depois 33 anos em todo Israel, Só para a gente entender que esse livro de 1 Crônicas, historicamente falando, ele vai relatar esse período. Embora ele esteja depois de 1 e 2 Reis, mas nós vamos estudá-lo para que a gente compreenda as narrativas históricas. Vocês sabem, acredito que sabem, que os livros da Bíblia, essa organização, ela não está em ordem cronológica, Quer dizer, os livros não estão segundo a sequência da história. Nós vamos estudar Jó. Jó está o quê? Lá no meio da Bíblia, antes de Salmos. Só que Jó fala de um tempo que Jó, aliás, é um personagem que viveu contemporâneo lá de Abraão. Onde está Abraão? No começo da Bíblia, em Gênesis, Mas o período histórico. Mas por que Jó está quase no meio da Bíblia? Por conta que quem organizou, ou os que organizaram a Bíblia, não organizaram por ordem de acontecimento, ordem cronológica, e sim por temas, tá certo? Por ordem de temas. Então, por exemplo, o Gênesis é a história do começo de todas as coisas, é o primeiro livro, Então ele está lá e depois vem a sequência. Até quando a gente pega um livro mesmo, o livro de Daniel, só para dar mais um exemplo disso que eu estou dizendo. O livro de Daniel, olha só, se a Bíblia não está numa ordem cronológica, alguns livros, os capítulos, também não estão em ordem cronológica. O exemplo é Daniel. Quando a gente lê Daniel, estuda Daniel, nós vamos chegar lá, e lá eu repito essa informação, que até lá vocês esqueceram. Eu acho, A minha esperança é que vocês esqueçam algumas informações, porque eu não tenho muito o que falar, 2 anos de estudo, eu não tenho muita coisa nova para falar, então minha esperança é que vocês esqueçam, eu falo, nossa, olha que coisa boa que o André falou, coisa nova, é nada, eu falei lá atrás e vocês esqueceram, senão eu não consigo dar o curso. Então,
É brincadeira. Mas o que acontece? Daniel, vem capítulo 1, 2, 3, 4, aí vem o capítulo, olha que coisa estranha, 7, 8, 5, 9, 10, 11 e 12. Não é meio estranho? Porque esse capítulo 5, o capítulo 6 e 7, eles estão fora do lugar no sentido de tempo, tá certo? De tempo. Chegando lá eu vou explicar, talvez agora vocês ficaram assim, não entendi nada. Não tem problema não entender agora. Chegando lá eu vou explicar e vocês vão entender porque a gente vai seguindo capítulo a capítulo. Aí eu mostro para vocês, né, nos textos lá que, de fato, eles não estão na ordem dos acontecimentos, tá? E sim na ordem dos assuntos. Então é por isso, é só explicando por que eu vou não falar agora na sequência de 1º e 2º Reis, mas depois de 2º Samuel eu falo de Crônicas, 1º Crônicas, aí depois nós voltamos, né? 1º Reis, 2º Reis, tá certo? E vocês vão reparar isso, inclusive, em outras partes que nós estudamos. Quando nós pegarmos alguns livros lá, por exemplo, quando a gente pegar Ezequiel, nós pegamos, aliás, Reis, né? Nós vamos pegar outros livros para contribuir também, porque fazem parte do mesmo período histórico. Quando a gente pegar Esdras, Neemias, Ezequiel, Isaías, a gente vai estudar eles também em uma sequência, porque são profetas que profetizaram nesta época, né? Que é o período lá da Babilônia. Então, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Esdras, Neemias, eles fazem parte de um período histórico, tá certo? Bem próximo. Então, eles não estão necessariamente nessa sequência, né? Na Bíblia aqui, ó, na montagem da Bíblia. Porque vocês sabem que a Bíblia são rolos, né? São vários livros. Nós falamos, inclusive, que, por exemplo, 1º e 2º Samuel é um livro. 1º e 2º Reis, um livro. 1º e 2º Crônicas, um livro. Esdras e Neemias, um livro, né? Só que a gente faz essas divisões aí, isso facilita de fato. Mas por outro lado, dependendo de como a gente estuda a Bíblia, aí a gente precisa então estar estudando de outra forma para que a gente compreenda melhor a história em si. Quando a gente chega no Novo Testamento, também não é tão diferente. O primeiro evangelho a ser escrito, na verdade, foi o evangelho de Marcos. Olha só, e Marcos é o que? É o segundo, né? Evangelho? Mateus, aí Marcos, isso. Mas Mateus está em primeiro. Por quê? Porque é uma transição do Antigo para o Novo Testamento e Mateus foi escrito para os judeus, né? O público foi para os judeus. E aí Marcos vem depois, mas Marcos... a gente pega as cartas de Paulo, por exemplo, a primeira carta de Paulo é Romanos, mas Romanos não foi a primeira carta que foi escrita por Paulo, né? Então a gente percebe, mas porque é um assunto doutrinário muito intenso, salvação, doutrina do pecado, está ali em Romanos. Então tem todas... Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Ó, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, né? E ele vem depois de João. Então percebam que há essa organização, né, para que a gente possa compreender melhor a Bíblia. Só justificando aqui que eu vou pular, tá certo? 2 Samuel, depois 1 Crônicas. Mas vocês vão perceber que de fato faz sentido aí quando a gente for desenrolando. Bora lá, amados. Na aula passada, eu falei então sobre Saul, né? Nós falamos sobre Eli, o livro de Samuel, até o capítulo de número 15. Nós falamos sobre Eli, Samuel e Saul, né? Esses personagens até esse capítulo. Dos capítulos 16 até o 31, que já é o final do 1 Samuel, nós vamos falar então sobre Davi, o rei Davi, tá certo? Ele que agora vai preencher aí a história de Davi, né? Vai preencher todo esses capítulos aí. Então Davi é escolhido por Deus. Nós vamos ler o capítulo 16 de 1 Samuel. Vamos abrir a Bíblia aí, começar as anotações para quem assim quiser. Então 1 Samuel capítulo 16 vai falar sobre o chamado, a vocação de Davi, né? Então Deus escolhe Davi. Davi é escolhido por Deus. O capítulo 16, do verso 1 ao 7, eu vou fazer uma leitura com vocês, uma leitura simples, né? Aquela corrida, mas não correndo, né? Aquela leitura simples, do verso 1 ao 7 aqui, vamos junto, vocês acompanham aí na Bíblia de vocês. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E aí nós já sabemos, né, a característica desse rei,
que é o rei segundo o coração de Deus. Onde está esse versículo? Nós lemos na semana passada, em 1 Samuel 13 e 14. Já tenho buscado para mim, né, Deus disse para o Samuel, já tenho me provido de um rei segundo o meu coração. Então essa famosa frase aí, Davi é o homem segundo o coração de Deus, está lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Então olha só, já está anterior até mesmo a Davi aparecer no cenário. Então Deus diz que tinha rejeitado Saul, que já não tinha mais, ele já não estava contando mais com Saul para o reinado do seu povo, já tinha rejeitado, mas o Samuel, um sacerdote, intercessor, gostava de Saul por algum motivo, então insistia ainda, e orando a Deus, e até que Deus disse assim, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele, então toca o barco aí, enche o teu vaso de azeite, porque era o profeta que escolhia, Deus ordenava o profeta para escolher o sacerdote e o rei. Então essa era a função do profeta, tá certo? De estar ungindo. Esse ato de ungir, amados, ele era simbólico, porque o azeite representava aí o Espírito de Deus, Esse termo Espírito Santo, ele é muito peculiar do Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento só tem 3 passagens que tem esse termo, Espírito Santo. Tem Espírito de Deus, o Espírito, mas Espírito Santo, esse adjetivo santo, ele é muito usado no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 3 passagens, que se vocês quiserem anotar por curiosidade, é o Salmo 51, Inclusive é o salmo que a gente vai abordar, que é um salmo de Davi, nós vamos falar sobre ele, só para que vocês anotem. Isso aqui é curiosidade bíblica, que a gente chama. Opa, deixa eu ver aqui que está caindo aqui o fone e o microfone. Então o Salmo 51, só vou conferir se é o verso 10 ou 11. É o verso de número 11. Então Salmo 51, versículo de número 11, está lá escrito, Davi dizendo, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Tá? Então nessa passagem, e lá em Isaías, me parece que é o capítulo 63, deixa eu confirmar aqui, é o 63 mesmo. O 63 e o verso 10. Tá? Então, Salmo 51, verso 11. Isaías, capítulo 63, versículo de número 10. Está escrito lá, Então, a segunda passagem que tem a palavra Espírito Santo. E tem a terceira, tá certo? E aqui a gente encerra no Antigo Testamento. A gente vai ter que ir muito longe para ver esse terceiro versículo. Que é o verso 11, é o seguinte, de Isaías. É o 10 e é o 11 também. E o 11 também aparece aí o termo, o Espírito Santo, no finalzinho do versículo, tá? Então essas 3 passagens no Antigo Testamento que fala sobre esse adjetivo do Espírito, quer dizer, santo, Espírito Santo, o Espírito que santifica. Então o azeite representava aí o Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e o chifre, ele representava o poder, tá certo? Então ele diz, pega o teu vaso de azeite. Aliás, está escrito vaso de azeite aqui, mas é um chifre, de carneiro. E eles então tinham isso aí como um vaso, Enchia do azeite, derramava sobre a cabeça lá até para ungir profeta, rei e sacerdote. Eles usavam a unção para essas 3 pessoas específicas na nação de Israel para oficializar então o seu exercício ministerial. Então só os sacerdotes, só os reis e só os profetas eram ungidos. Isso quer dizer que só sobre essas 3 pessoas, ou 3 categorias de pessoas, o Espírito Santo vinha capacitando. Então unção é a ideia da capacitação de Deus para executar, para exercer um exercício específico, que requeria então uma capacitação sobrenatural. Então era Deus que dava os dons, as ferramentas. A gente vê essa ação mais evidente em algumas passagens da Bíblia e do Antigo Testamento, e em algumas pessoas mais específicas, isso é mais emblemático. Por exemplo, quando a gente vê Moisés dizendo lá que precisava de algumas pessoas e tal, para levar a carga do povo, então o próprio Deus retira de Moisés aí a porção do Espírito e derrama sobre 70 homens. E eles começam a profetizar,
Então olha que coisa emblemática. Até que o Josué tem ciúme lá e diz assim, tem 2 aí que não está nem na lista aí dos 70 e estão começando a profetizar lá. Quer que eu pare eles, Moisés? Moisés disse, claro que não. Tomara que todo Israel fosse profeta e que em todos eles houvesse o Espírito de Deus, né? Isso é muito emblemático. E o outro que eu gosto de dar o exemplo é o Sansão. Então Sansão me parece que é a manifestação mais explícita do poder do Espírito Santo sobre a vida de um homem. Estou falando do Antigo Testamento, tá? Então a Bíblia tem esses termos, né? Vinha o Espírito do Senhor sobre Sansão. Aí ele pegava lá uma queixada de jumento e matava 1000 homens. Vinha o Espírito do Senhor sobre a vida de Sansão. Ele pegava os portões, ele pegou os portões de bronze da cidade de Gaza e levou nas costas. E vinha o Espírito sobre a vida de Sansão. Ele arrebentava lá as cordas como se fosse um fiapo, né, de corda queimado. Então essa ação poderosa vinha sobre esses homens específicos, né? Aí você fala assim, mas André, você falou que vinha só sobre profeta, sacerdote e rei. O Sansão não era rei, era um tipo de rei, que era o juiz, lembra que a gente estudou? Né? Que era um líder regional. Então ele está na categoria aí, semelhante a rei. Aí é interessante, mas por que eu estou destacando e por que eu parei aqui na narrativa para falar isso? Porque há um equívoco nessa ideia de fulano é ungido, cicrano é ungido, beltrano é ungido, né? Os ungidos do Senhor. Como se fossem algumas pessoas específicas, como era o Antigo Testamento. E no Novo Testamento não há essa ideia. Todo, sem exceção, todo discípulo, toda discípula de Jesus é igualmente ungido. Tá certo? É igualmente ungido. Não há essa ideia de separação, né, como havia no Antigo Testamento, essa ideia no Novo Testamento, de que algumas pessoas são ungidas mais do que outras. Não há essa ideia. Quando a gente pega a primeira carta de João, capítulo de número 2, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículos de número 20 e o versículo de número 26, ou é 27, acho que é 27, né? São versículos quase que se repetem na narrativa. 1 João, capítulo 2, verso 20 e o 27. Vai dizer, olha, não é necessário que ninguém vos ensine coisa alguma. Vocês sabem tudo e têm a unção do santo. Então, João está falando para a igreja. A unção diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Então, todos, amados, todos os discípulos de Cristo, as discípulas de Cristo, são ungidos na mesma unção, tá certo? Ou seja, todos eles têm a pessoa do Espírito Santo habitando, residindo na vida deles igualmente. O que tem de diferente, tá certo? De um para o outro, são os dons, a vocação. Então, uns foram chamados para pastores, profetas, evangelistas, doutores, né? Eu sempre me confundo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São 5 ministérios que a gente chama lá de Efésios capítulo 4, versículo de número 11, né? Aos diaconatos. Então são vocações, mas não diz respeito à unção. Unção, até um irmão brinca, né? Ele diz assim, André, o que é unção? E eu digo, unção é que uns são e outros não são. Essa é a diferença, né? Então, como se tivesse essa ideia, não toque no ungido do Senhor. Tudo bem, mas todos são ungidos do Senhor. Todos nós temos a pessoa do Espírito Santo, tá certo? No Antigo Testamento não era assim, mas no Novo Testamento sim. Sabe por quê, amados? Porque dá uma ideia de que alguns são mais privilegiados do que outros, de que uns a gente tem que ter muito cuidado para falar e os outros a gente pode falar à vontade que não tem problema, né? Tem essa ideia de que não, isso aqui é ungido do Senhor, ele é intocável, não pode ser questionado, falar contra ele é se rebelar contra o ungido do Senhor. Não, não, amados. Essa ideia muitas vezes favorece e protege pessoas e coloca elas num patamar que elas não podem ser questionadas em nada, são pessoas assim, tão acima mesmo da carne seca, né? Sim, são os reis da cocada preta. Isso é muito perigoso, porque não há essa ideia no Novo Testamento. Nós somos irmãos, pertencemos a uma mesma família, e se tem um ungido, ele se chama Jesus. Esse sim, esse a gente pode falar, não, esse aqui é ungido de Deus, diferente dos demais. Tanto é que a palavra, né, o nome, aliás, Jesus, Cristo,
tá certo? Justamente quer dizer isso. Cristo, o termo Cristo no grego é ungido. A tradução, Christos, né? Tá lá no Novo Testamento. Christos, Jesus Christos, Jesus Cristo. O que quer dizer Cristo? Qual é a tradução? Olha aí, glória a Jesus, ó. Mais um casal ungido, tá vindo aí, ó. Pega o bonde andando, recebendo aí o título de ungido, casal ungido. Depois vocês assistem o vídeo e vai saber por que eu tô falando isso. Então, Cristo. Então, Cristo é o ungido de Deus. Aquele que está escrito a respeito dele lá no Isaías, capítulo de número 61. Opa, vamos pegar a Bíblia aqui. Já que a gente está com a Bíblia aberta, né? E quem chegou agora já chega abrindo a Bíblia e faz muito bem para a saúde espiritual. O Ministério da Saúde Espiritual adverte. Faz muito bem ler a Bíblia logo quando começa a aula, tá? Então, Isaías, capítulo de número 61, né? Vai dizer a respeito disso sobre Jesus. Então, aqui é um relato profético sobre Jesus. Só 61 de Isaías, versículo 1. Vamos ler até o versículo, deixa eu ver, do número 2 ou 3, né? Então, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então isso aqui se cumpre na vida de Jesus quando a gente lê, por exemplo, lá Mateus capítulo de número 4, quando Jesus, ele então, após ser batizado, né, por João o Batista, é por isso que o nome dele é O Batista, porque ele batizava, né? Não é João Batista, tá? Como um sobrenome. É João o Batista, quer dizer, João aquele que batizava. Lógico que depois virou um sobrenome. Como os sobrenomes eles surgiram, né? José, da onde? Quem é esse José? Porque José é o que mais tem aqui. Na Galiléia e em Pernambuco também, no Nordeste, José. A gente precisa distinguir esses homens. Não, esse aqui é da cidade de Arimateia. Então é José de Arimateia, né? Esse João, quem é esse João? Não, esse João aqui é aquele que planta oliveira, João Oliveira. Então aí foram surgindo esses sobrenomes aí que nós conhecemos hoje, né? Tá? Hoje, por exemplo, eu sou André dos Santos. Eu sou de vocês. Vocês são santos e eu sou de vocês. André dos Santos. Brincadeiras à parte, amado. Então, voltando aqui na questão da unção, que é o que o Samuel foi fazer lá na casa de Jessé, ou seja, ungir, né? Separar, consagrar, confirmar publicamente a escolha de Deus sobre a vida de um dos filhos de Jessé. E é interessante, vamos voltar aqui em 1 Samuel capítulo 16, eu parei, me parece que logo no versículo de número 1, né? Só li 1, aliás. E vamos continuar então do verso 2 em diante, do 2 ao 7. Eita, amado, já está aqui, aquele jeito lá, vocês sabem, né? Caindo a ligação, a gente faz outra aí, tá? Verso 2, então 1 Samuel, capítulo 16, verso 2, é a continuidade da leitura aí. Foi o Samuel na casa de Jessé o belemita, lá com um vaso de azeite, para escolher aí um rei. Porém disse Samuel, verso número 2, falando com Deus, como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então a gente precisa lembrar que o Saul ainda era rei, né? E o Saul era um cara meio complicado, virou um cara meio complicado aqui. No início ele não se mostrou, né? Se mostrou até uma pessoa que iria aí dar conta desse negócio, porque era sincero, era humilde e tudo mais. Depois se complicou na caminhada. Então outra lição para nós aí, não é porque Deus de alguma maneira aprovou uma pessoa para o ministério, no sentido de que Deus confirmou, disse, não, essa pessoa aqui, ela me obedecendo, ela seguindo minha palavra, eu vou abençoá-la, né? Naquilo que ela fizer aí, no que concerne ao reino de Deus. Então fica um alerta que é possível
mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo começando com sinceridade, mesmo começando com humildade, é possível, se não houver vigilância na nossa vida, a gente se perder no meio do caminho. Então não tem nada garantido aqui, amados, nada garantido. Tá certo? Pode ser o homem de Deus que for, a mulher de Deus que for, se não viver diariamente na dependência de Deus, se não se derramar diante do altar de Deus, se não se esvaziar de si mesmo e deixar a graça encher a sua vida, essa pessoa possivelmente vai se perder no meio do caminho, porque nós não damos conta de nós mesmos e nem da demanda do reino de Deus. Eu sou desesperadamente carente, necessitado e dependente da orientação de Deus, da graça de Deus, da capacitação de Deus, independente daquilo que eu já fiz lá atrás, independente da bagagem que eu tenho, independente das ferramentas que já adquiri, tá certo? Independente de tudo isso. Eu dependo de Deus todos os dias para todas as coisas e principalmente naquelas que concernem diretamente ao reino de Deus, a pregação da palavra, o aconselhamento, a evangelização, o pastoreio, enfim, amados, aquilo que diretamente edifica as pessoas. Ainda mais nisso, eu preciso que o Espírito Santo me encha, me capacite, me use, mesmo que eu já fiz aquilo 200.000 vezes, mas eu não confio em mim, eu não posso achar que eu já dou conta daquele trem. Porque eu preciso, é Deus que tem que operar na minha vida, eu preciso que o Espírito Santo me use, eu não posso desprezar nenhuma situação dizendo isso aqui é fácil, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu manjo, isso aqui deixa comigo que eu mato no peito e faço gol no ângulo. Não, amados, a gente precisa que Deus possa estar, eu preciso me esvaziar e eu preciso que Deus me encha com a sua graça. E até dei aqui uma transpirada, aí ó. Não é, amados? Então a gente entende aqui, ó, no verso 2, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, Deus dando estratégia, que é um negócio fantástico, as estratégias de Deus, assim. Vim para sacrificar o Senhor. Ele não mentiu, não. De fato, Deus falou, faz isso, né? E convidará Jessé ao sacrifício, e te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Preste atenção na narrativa. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, com medo, e disseram, de paz é a tua vinda? Porque, amados, um profeta, quando chegava no lugar, tá certo? O negócio ali ia ficar meio complicado, porque ele ia denunciar pecado, né? Então o povo, quando via um profeta de Deus, já ia agora. É de paz a tua vinda? Como que tá o negócio aí? E o verso 5, e disse ele, é de paz, tá tudo de boa, né, na linguagem de hoje, de boa, suave, então, né, tranquilo, então se fosse aí na Zona Leste, é suave, vim suave, esquenta não, Jessé, os anciãos, e disse ele, é de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Outra liçãozinha que dá pra gente extrair aqui, coisa interessante. Veio o primeiro, primogênito, um homem zarrão, um homem alto, à semelhança de Saul. Lembra que Saul, né, um homem assim destacado pelo porte físico, aquela coisa toda? E aí a gente já viu que esses critérios humanos aí não garantem também coisa nenhuma, né, amado? E aí, o ser humano é isso aí. Olhou, e o profeta, e o homem de Deus, olha o alerta para nós. A gente está falando de um homem de Deus, né? Que está sujeito também a se equivocar. Então todos nós estamos sujeitos a se equivocar nas nossas avaliações. Então o homem de Deus, o Samuel, o sacerdote, o profeta, o juiz, quando viu aquele homem zarrão, disse, está perante o Senhor, é esse. Ele já foi logo pegando a botija para confirmar a questão aí da unção. Então olha só, verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, se o Espírito Santo não interfere, se Deus não interfere, o profeta ia fazer besteira, amados. Olha só, se Deus não interfere, o profeta ia fazer besteira. Quantas pessoas ou quantos de nós fazem besteira, não é certo? Nas nossas avaliações, né, e precisamos que Deus interfira. Nem sempre Deus interfere.
Há aqui o ensino da palavra. A Bíblia é sagrada aqui em toda a revelação. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Para nas horas que a gente tomar decisões, e ainda mais sobre a vida de pessoas, se é que temos a condição de tomar alguma decisão na vida de quem quer que seja, né? Se é que temos. Infelizmente, muitas pessoas tomam decisões administrativamente falando, como líderes na igreja, separando outros líderes, ou tomando decisão aqui ou acolá. Essas pessoas muitas vezes não têm a noção da responsabilidade e que podem, muitas vezes, tomar uma decisão baseada em critérios que nem sempre são critérios de Deus. Às vezes é aparência, às vezes é porque simpatizou com aquela pessoa, às vezes é porque aquela pessoa ela é útil em alguma coisa que faz. O que eu já vi de pessoas sendo separadas para o diaconato, só porque eram pessoas solícitas, sabe aquelas prontas? Tipo assim, caiu alguma coisa aqui, a pessoa tá com rodo e tá com pano ali, deixa comigo. Ah, isso é um bom diácono. Nem sempre, amados. Porque se você não tem a vocação de Deus, o chamado de Deus, a disposição muitas vezes acaba, a coragem acaba, né? Tendo já não é um negócio fácil, imagina se não tiver. Eu tive um pastor que ele falava assim, tem algumas pessoas que foram ungidas por Deus, né? E outras foram lambuzadas com óleo pelas pessoas. Então ser ungido é uma coisa, lambuzada com óleo é outra. Então tem gente que foi lambuzada com óleo aí, não foram capacitadas, chamadas por Deus. Nem sempre a disposição, nem sempre uma habilidade, ela quer dizer que a pessoa de fato foi chamada por Deus para aquela tarefa específica. Então a gente precisa ter muito cuidado. Ah, a pessoa fala bem, vai ser pregador. Então não é muito critério que a gente deve usar, né, irmão? Então o Moisés era gago e Deus disse, vem para cá que é tu mesmo que vai falar. Então nem sempre a gente tem esses critérios aí. Verso número 7, vamos lá, na continuidade. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Olha só. Aí ele tinha quantos? 7 filhos, não é isso? Aí vem Eliabe, Abinadab, Ramá, Ozem, Radai. E ele fala, André, cadê o nome desses homens que não está aqui no texto? Mas eu estou dizendo que é esses nomes dos homens. Mas vamos lá, que a gente precisa aqui falar e provar que o nome era esse, né? Vamos lá para Crônicas, livro de Crônicas, amados. Livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo número 2. Os irmãos de Davi. Eu vou dar aqui a lista dos irmãos de Davi, tá? Uma curiosidade bíblica. Hoje eu estou aqui trazendo um bocado de curiosidade bíblica. Eu acho que é interessante essas informações, né? A gente vai tendo aí, tá na Bíblia inclusive, né? Não são nem aquelas informações culturais e teológicas com outras fontes. Aqui é a própria Bíblia que vai trazendo. Ó. 1 Crônicas, capítulo de número 2. Porque o texto aqui de 1 Samuel só fala que veio Eliabe, né? Depois veio Abinadab e os outros irmãos. Só que não fala o nome deles, né? Só fala aqui de 3, aliás. É o Eliabe, Abinadab e o Samá, né? Versos 7, 8 e o 9. Então vai falar desses 3. Fala aí, se eram 7, quem eram esses 7? Na continuidade, então, aqui dos nomes... Foi aqui que eu parei, não é? Antes de cair aí, né? Dos nomes dos filhos de Jessé, tá bom? Então lá em 1 Samuel não aparece, mas aparece aqui em 1 Crônicas, capítulo de número 2, versos de número 13, 14 e 15. Olha só. E Jessé gerou, né? Jessé, o pai dos meninos, gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto e Davi, o sétimo, né? Não sei se vocês repararam, mas está faltando um cidadão aqui, que está lá em 1 Samuel, que é o Samá. Cadê o Samá? É que foi arrebatado? Não está o Samá aqui, ó, porque na verdade Davi tinha 7 irmãos. Por que ele não aparece aqui na genealogia? Né? Então se a gente compara lá, onde nós lemos em 1 Samuel, está lá o Eliabe, o Abinadab, o Samá. Tá? Mas aqui o Samá não aparece, aparece o Simeia. Né? O Natanael, Radai, Ozem e Davi.
Por que ele não aparece aqui? Uma possível explicação é porque ele não teve filhos e aí não deu continuidade então na sua história, na sua genealogia, né? Uma explicação razoável, tá? Como aqui é a genealogia, né? O histórico dos descendentes, então o Samar ele some aqui porque talvez ele não tenha deixado aí a continuidade, né? Só essa explicação e essa curiosidade, tá bom? Sei que vocês iam perguntar, daqui a pouco eu já me adiantei e respondi. Então vamos lá. Davi aqui, na continuidade eu não vou ler, com certeza vocês conhecem a história, se não conhecem muito bem a história, depois vocês leem aí até o verso de número 13, e aí vocês vão ver que parecendo 7 filhos, e disse assim, ó, acabou os meninos. Aí Samuel pergunta, acabou os meninos? Porque Deus não disse que não era nenhum deles, né? Ou não disse que era algum deles. Aí o profeta disse, mas cadê os meninos? Acabou? Isso acabou. Eu falei, e agora? Não, mas tem lá um menino, desprezaram Davi. Então Davi não era tido pela família, veja bem o desprezo aqui, o grau de desprezo. Não era tido pela família como um possível, né? Aí escolhido por Deus. Um jovem, a gente fala muito que Davizinho era pequeno, baixinho, na verdade a Bíblia não traz essa informação, né? Isso é mais uma conjectura, isso é mais aquelas informações que vão se prolongando. Um fala, o outro ouve, aí o outro fala o que ouviu, do outro que falou, né? A gente não tem essa informação aí. Diz que ele era de gentil aspecto, era ruivo, né? Era um jovem, e aí sim a gente tem aí mais ou menos uma média de 16 para 17 anos, né? Os estudiosos, eles chegam aí nessa data, mas não diz que ele era pequenininho, né? Por que muitas vezes há essa ideia de que Davi é pequeno? Pelo fato que acontece no capítulo seguinte. Ele vai lutar com um cabra que perto dele qualquer um era pequeno, irmão. Era o Golias. Então o Golias, até jogador da NBA, era baixo perto dele, né? Então, mas tem essa ideia, Davi por ser jovem era pequenininho. Não, a Bíblia não afirma. Pode ser até que tenha sido, pode ser, mas a gente não afirma aquilo que a Bíblia... Aliás, a gente tem um jargãozinho bem interessante, né, na teologia, no meio nosso aqui, que a gente diz assim, eu não afirmo com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Então, se a Bíblia não diz com clareza, a gente não tem elementos culturais, arqueológicos, históricos ou de outra informação, a gente não, categoricamente não afirma, né? Mas traz essas características que era gentil, de gentil aspecto, ou seja, bonito, bem afeiçoado, ruivo. Naquela cultura, era uma pessoa vista com um certo desprezo. Então, tudo isso conta porque Jessé não traz aí o Davi, né? O Davizinho, pequenininho não, mas o jovem Davi para essa ocasião. Porque, na verdade, eles tinham um parâmetro de Saul. E o homem sempre avalia nesses critérios, né? Um homem forte, um homem alto, aquela coisa toda. Vai ter que ser um general de guerra, um estrategista. Então desprezaram Davi. E a gente já vê a lição aqui da Bíblia, Deus dizendo, eu não escolho segundo os critérios humanos. Eu não escolho, e o homem só pode ver o que está diante da sua face, diante dos seus olhos. Eu vejo o coração. E aqui, amados, que Davi, ele se difere muito do rei Saul e de tantos os outros homens da Bíblia, aliás, de todos os reis da Bíblia. Davi, ele tinha algo que diferenciava ele. E é isso, né, que Deus olha como uma qualidade de Davi, que a gente vai ver depois, na narrativa aqui que eu escrevi. Davi foi o único rei, a gente está falando aí de uns 40 reis em toda a história, tá? Mais ou menos aí em torno de 40 reis, não estou sendo exato não, mas aproximando aí, né? Toda a história do Antigo Testamento, os reis de Israel, todos eles, Davi foi o único rei de Israel que nunca se curvou à idolatria e amava a Deus com toda a sinceridade. Essa é a palavra-chave que eu gostaria que vocês guardassem na mente de vocês. Essa qualidade. Davi era sincero, era sem cera, né? Sem a máscara. Davi era verdadeiro, diante de Deus ele não tinha nenhuma representação. Aliás, diante de ninguém. Davi não fazia média com ninguém, Davi não queria mostrar o que ele nunca foi, né? Davi era um homem sincero, um homem honesto, um homem assim, íntegro. Essa é uma qualidade, inclusive, destacada lá em Jó, lembra? Da história de Jó? Deus dizendo, esse homem é um homem íntegro, né? Sincero, que se desvia do mal. Então olha as virtudes
que a gente vê aqui essenciais para todo aquele que quer servir a Deus, amados. Sinceridade, verdade, honestidade, integridade. Isso é muito bonito ver nas pessoas que amam a Deus, tá certo? Diante do pecado, diante dos nossos pecados, nós podemos ser exemplo mesmo quando nós erramos. E essa é a lição, eu acredito que é a maior lição da vida de Davi, de toda a história de Davi. Para mim, é a maior lição que ele passa. É o maior tesouro que nós temos em toda a história de Davi, em todos esses relatos. Davi nos ensina isso, né? Que pecou, seja sincero. Errou, seja sincero. Não seja como Saul, que sempre queria justificar. Não, eu fiz esse sacrifício porque tu não veio no tempo que diz que vinha. Não, eu não matei aqui o rei porque o povo... Não sei. Não, amados, não tem justificativa. Errei, pequei. Ah, não, mas foi o diabo. Diabo coisa nenhuma, amados. Tá certo? A gente sempre quer transferir, né? Isso é do homem, isso é nosso. Lembra do primeiro casal lá, ou do homem, melhor dizendo? E aí, Adão, o que aconteceu, rapaz? Quem te mostrou que tu estava pelado, nuzão aí? O que aconteceu? A mulher que o senhor me deu, né? O senhor me deu, a mulher que o senhor me deu. Até hoje tem uns dizendo isso para Deus, né? Aí, o senhor não desenvolve o ministério, não vou para frente, porque é a mulher que o senhor me deu. Mulher coisa nenhuma, somos nós. O homem coisa nenhuma, é tu. O outro nada, o diabo nada, somos nós. Nós precisamos assumir, amados, as nossas responsabilidades. A gente precisa ser sincero de dizer, Senhor, eu pequei mesmo. Não foi por causa de fulano, não foi por causa de pastor, não foi por causa do pregador, foi por mim mesmo. Não foi por perseguição do cão, das pessoas, foi eu mesmo, Senhor. Porque nisto, amados, nessa postura, tem como Deus tratar o nosso caráter. Tem como Deus transformar a nossa vida. Mas quando a gente transfere responsabilidade, a gente está se esquivando, fugindo e sempre transferindo culpa, dizendo que foi... Nós justificamos. Ah, eu fiz isso por causa... Ah, eu fiz isso porque eu agi assim, né? Não, amados, somos nós mesmos. Isso Davi tinha de sobra. Sinceridade. E a despeito dos seus pecados. Então ele era um homem sincero. E Deus o chama de um homem segundo o seu coração, já sabendo de tudo que ele ia cometer. E Deus não volta atrás nisso, né? E Deus fala, e Deus testifica de uma pessoa já sabendo de tudo que ela vai fazer. Não é que Deus... Deus podia falar assim, rapaz, falando com qual outra pessoa da Trindade, seria Jesus ou com o Espírito Santo, né? Estou imaginando a conversa do Pai aqui lá na eternidade. Rapaz, e eu disse lá que era um homem segundo o meu coração, mas olha o vacilado que ele deu, eu confiei nele, e agora? Como vai ficar agora minha imagem diante das pessoas aí, eu dizendo um negócio e errei na avaliação? Não, Deus fala sabendo exatamente que o cabra ia fazer um monte de besteira, um monte de bobagem, que ia inclusive infringir as leis de Deus, no pecado no pecado que Davi comete contra Deus lá, na ocasião de Batseba, nós vamos chegar lá, mas você já sabe da história, ele quebra 4 ou 5 mandamentos da lei de Deus, amados, aqueles capitais lá. Né? Dos 10 lá, ele quebra uns 5 mandamentos, de uma vez só, numa tacada. Num pecado só já vai assim, ó. Matou, adulterou, mentiu. No pecado ele já leva assim uns 5 pinos, né, no boliche lá da lei de Deus. E outras coisas mais. Então a gente percebe que ele tinha essa qualidade. Vamos ler 2 textos. Um é o Salmo 32, depois a gente vai para o outro que é em Salmo também. Mas só para a gente perceber aqui essa qualidade de Davi, essa sinceridade de Davi, o porquê que Deus chama ele de homem segundo o meu coração. Não é um homem que nunca peca, não é um homem que nunca errou, não é um homem que dá conta do negócio, não é um homem segundo, uma mulher segundo o coração de Deus, não é uma pessoa que nunca erra, nunca peca, que está no centro da vontade de Deus. A gente não tem essa imagem falsa das pessoas, né, irmão? Né? Meu pastor é um santo, ou meu professor, vocês têm que conhecer meu professor, ele é uma bênção, é santo, esse homem não deve pecar nunca. Até tomar uma água aqui, ó. Minha nossa. A gente não tem essas loucuras nossas, né, irmãos? Essas loucuras que a gente vai formulando, né? Ou não, amados. E aí quando a pessoa erra, quando a pessoa peca, a gente fica assim, escandalizado. Não é possível. Não, você não, amado. Eu não esperava nunca isso de você. Mas, rapaz, o André, o fulano, o cicrano, eu nunca que pensei, por que não, irmãos?
O que a gente criou? Que imagem é essa que a gente projetou nessa pessoa, que a gente pensou que essa pessoa era Jesus, que nunca ia pecar? Vocês percebem como que a gente tem as relações enganosas entre nós, não é? A pessoa pode ser sincera, verdadeira, honesta, humilde, pura, ama Jesus, mas isso não quer dizer que ela não vai pecar, e peca mesmo. Porque nós somos pecadores, nós somos sujeitos às falhas. E quanto mais esse peso vai sendo colocado em nós, isso é uma opressão muito grande, amados. É uma carga que nós não podemos assumir, viu? Então, quando as pessoas muitas vezes, não, rapaz, mas você, fala, meu amado, na verdade eu sou igual ou até pior do que você você não me conhece direito, não. Isso não quer dizer que a gente é hipócrita, quer dizer que nós somos da mesma massa, amados. A gente é igual, nós somos, sabe, barro, pó. Viemos do mesmo material, temos o mesmo defeito de fábrica. Todos nós precisamos da imensa, da infinita, poderosa graça de Deus, né, para vencer. E quando a gente não vence, faz parte da nossa natureza. E é por isso que a gente deve ter essa consciência, porque quando o irmão erra e peca feio, e erra feio, né, como Davi, a gente exerça a misericórdia, a gente exerça o perdão, estenda a mão e não se frustre, não se desanime porque tinha naquela pessoa uma referência, não. É aí que a gente vê, nós somos todos iguais, né? Nós todos pertencemos a uma mesma natureza. O Salmo 32, o versículo de número 1, agora a diferença está aqui. Aqui está a diferença. Porque, como eu disse, até quando nós pecamos,